Meu nome é Marcos. E o meu é Bruna. Somos acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniamérica Descomplica. O nosso projeto é uma pesquisa sobre as reduções jesuítas do século XVI ao XVIII. Mas afinal, o que eram as reduções jesuítas? A Companhia de Jesus teve seu início em meados do século XVI com o padre Ignácio de Loyola. Na América do Sul, as primeiras reduções jesuítas surgiram no início do século XVII com o padre Antônio Montoya. Das 4 províncias formadas pelos padres jesuítas, totalizavam 64 reduções. O Guairá situava-se no atual estado do Paraná, contendo 13 reduções com aproximadamente 5.000 indígenas cada. Com as investidas das bandeiras paulistas a partir de 1624, as reduções sofreram ataques. Por conta disso, as reduções do Guairá foram disseminadas ou transferidas para a província do Tap, atual Rio Grande do Sul, ou para o oeste, no atual Paraguai. Os ataques dos paulistas tiveram seu fim no confronto de Emiboboré, em 1641, nas margens do rio Uruguai. 100 anos após esses ataques, os jesuítas e os índios já haviam se restabelecido formando os 30 povos guaranis, sendo que apenas 7 situavam-se em território atualmente brasileiro. Com a assinatura do Tratado de Madrid em 1750, os 7 povos passaram a ser de domínio português. Os portugueses, ao ordenarem que os jesuítas desocupassem essas comunidades e ao terem a recusa por parte deles, mobilizou seu exército junto com a coroa espanhola e avançou sobre os guaranis, dando início à Guerra Guaranítica em 1753. Esta que deu fim às reduções e à população dos índios reduzidos, e culminou na expulsão dos padres jesuítas. A economia das reduções era baseada no plantio de erva mate e criação de gado, que os possibilitava prestar serviço às cidades espanholas, conseguindo o status de estar na cabeça do rei, ou patronato real. Pagando impostos à coroa, não podiam ser submetidos aos senhores espanhóis. O dia a dia nas reduções jesuítas começava cedo às 4 horas da manhã. Às 5 horas se tinha a missa, ao meio-dia o almoço, às 8 horas da noite o jantar e por volta das 8h30 já se recolhiam para suas casas. Esses horários e atividades eram padrão a todos. Todavia, a população era dividida em grupos, cada qual responsável por uma área dentro do assentamento, com as suas respectivas atividades. A hierarquia das lideranças nas reduções pode ser vista de forma horizontal, de um lado os padres e de outro o cabildo. Assim, as decisões eram tomadas pelos dois grupos em conjunto. As reduções jesuítas aconteceram no mesmo período da era renascentista, inspirado nas orientações do arquiteto romano Marcos Vitruvio. A coroa espanhola promulga então um conjunto de leis e normas para o assentamento urbano, que ficou conhecido como a Lei das Índias. A ordem jesuíta seguiu essas orientações em seus assentamentos, portanto, o traçado feito a cordel e régua era o padrão das reduções. A malha urbana era semelhante à de um acampamento militar, podendo ser dividido em dois conjuntos, um dos padres e outro dos índios, sendo que os dois eram ligados pela praça central. O programa de necessidades era composto pela igreja, praça central, cemitério, Cotiguaçu, casa dos padres, colégio, oficinas, armazém, casa dos índios, cabildo, tambo e quinta. Os materiais que foram utilizados na construção das reduções jesuítas foram principalmente encontrados nos arredores de cada sítio, sendo principalmente as madeiras duras, como o ipê, lapacho e urundai, e também rochas locais, como o arenito e a pedra de Itacuru, ou pedra missioneira. Os métodos construtivos tiveram 3 fases, onde a primeira eram feitas de forma simplória, com paredes de barro, madeira e palha e sem aberturas na entrada. A segunda fase deu-se início nas construções denominadas de provisórias, onde possuíam os alicerces de pedra missioneira, parede de adobe ou pedra e cobertura de telha cerâmica. A última e terceira fase constitui-se por projetos que exigiam mais complexidade, em uma época em que as construções passam a apresentar estruturas portantes de pedras e argamassa, e em edificações importantes como as igrejas, as paredes eram esculpidas e feitas em talhes. Localizada na região do Iguaçu-Acaraí, a leste do Rio Paraná e ao norte do Rio Iguaçu, a redução de Santa Maria Maior teve sua fundação em 1626. Acometida pelos ataques dos bandeirantes paulistas, foram reconstruídas nas margens do rio Uruguai. Era construída principalmente pela rocha de Itacuru e estruturas portantes de madeira, em igreja e moradias. Esta pesquisa irá servir de base teórica para que no próximo semestre do projeto integrador tenha-se a continuidade deste projeto, através da reconstrução e passeio virtual da redução de Santa Maria Maior.